Embora o resultado do disco pareça divertido e relaxante, assim, deu muito trabalho, porque eram instrumentos fora do padrão. Eles não tinham afinação total, não tinham a escala que a gente está acostumada a tocar. Em alguns momentos, para usar um mesmo som, tinha que ter vários instrumentos da mesma natureza ali, porque nem todos funcionavam direitinho. Era como aprender a domar um cavalo bravo. Depois que a gente aprendeu a fazer isso, ainda no show, a execução é muito concentrada. A gente tem que prestar bastante atenção no que a gente está fazendo, porque não é como tocar uma guitarra comum, nem um piano comum. Tem a dificuldade do tamanho do instrumento e da escala reduzida e essa afinação relativa que eles têm. Então, esse foi um disco que, mesmo com esse trabalho todo, a gente se aplicou bastante. A gente é uma banda que tem um estúdio, então o tempo rende bem. Ele foi feito em 3 meses, basicamente. Fora essa primeira canção, que foi o Primavera, que foi feita em 2009, como um teste pra gente mesmo, o álbum todo ficou pronto em 3 meses. E agora no show é que é o grande desafio, de você transpor isso tudo do estúdio para fazer ao vivo. Quando a minha filha de 4 anos ouviu, ela não participou do disco, então quando ela escutou assim, eu falei, cara, John, a gente acertou o público, apesar de ser um disco que você fala assim, mas são canções de tema adulto, não são canções do universo infantil. Mas o que pega uma criança de 4 anos, 5 anos, 6, até 10 anos, vamos dizer assim, nesse disco? É ver outras crianças, ou ouvir outras crianças cantando uma canção que não é do universo delas, mas elas se identificam com aquilo, eu poderia ter cantado também. Então quando eu vi a minha filha em casa, ouvindo a demo, e ela se divertindo horrores, eu falei, olha, eu acho que a gente vai conseguir atingir bem o público infantil. Depois, com o disco lançado, eu vi que os mais babões são os adultos mesmo, assim, a grande maioria dos fãs, os adultos, acho que 80%, 90% no show, das pessoas que compram o disco, que dão retorno, são os adultos. Os adultos foram pegos pela essa ideia de ouvir uma coisa antiga com uma nova roupagem, assim. Então os fãs do Pato, eu acho que no final das contas, um fã do Pato que acompanha o Pato, ele sabe que pode esperar qualquer coisa. Então ele se surpreende, mas ele já fica, sabia que vinha alguma coisa do tipo. Mas o mais legal nesse projeto são os fãs novos que a gente tem conquistado. Que são esses que nunca foram no show do Pato, nunca conhecem o trabalho solo da Fernanda e depois foram se interessar pelo Pato e aí chegaram nesse disco, nossa, mas que coisa bacana, me emocionei em levar meu filho para assistir um show de canções que eu gostava quando era jovem e hoje eu escuto com saudosismo. E os meus filhos participam, porque aí tem no show os instrumentos que são instrumentos inusitados, pequenos, de brinquedo, um pianinho que a criança tem em casa ali, que ela mesmo pode tocar, né? E isso fica na cabeça da criança, pô, se lá tá rolando, aqui pode rolar também, só preciso aprender.